Isso está na Bíblia e Hill chamou de porta da mente. Você já parou para pensar de onde realmente vem o poder de criar? Não estou falando apenas de criar uma obra de arte, uma música ou até mesmo um grande negócio. Estou falando da força invisível que move os homens e mulheres a transformar sonhos em realidade, a erguer impérios a partir de uma simples ideia, a mudar o curso da história apenas porque acreditaram em algo maior. Napoleon Hill dedicou sua vida a investigar essa energia e revelou que ela não está fora de nós, mas dentro, latente, esperando apenas ser despertada. E, surpreendentemente, aquilo que Hill chamou de poder criador encontra eco direto nas Escrituras. A Bíblia já falava, há milênios, sobre essa fonte inestimável, descrevendo-a como o sopro divino que faz o barro se tornar vida, que transforma a palavra em existência e que sustenta todo o universo pela fé. Hill entendeu que essa fonte é o ponto de partida para toda conquista, e que quando o homem acessa essa energia, nada pode pará-lo. Logo nos primeiros minutos do seu clássico Pense e Enriqueça, ele nos lembra que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa não é apenas uma frase de efeito, é a chave de entrada para a porta do poder criador. Quando olhamos para os maiores inventores, líderes e visionários da humanidade, vemos um padrão. Todos, em algum momento, se conectaram com essa fonte. Eles fecharam os olhos para as limitações externas e abriram a visão interna, alimentando imagens, crenças e convicções tão fortes que o universo parecia conspirar a favor deles. Na Bíblia, o Evangelho de João começa com uma afirmação poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que a criação começa no pensamento, na palavra, na vibração. E Hill trouxe esse mesmo princípio para o campo do desenvolvimento humano. Quando você organiza seus pensamentos, impregna-os de emoção e sustenta-os com fé inabalável, você aciona a mesma lei criadora que formou mundos. O que antes parecia impossível começa a ganhar forma, primeiro na mente, depois no mundo material. Muitos ainda acreditam que a criatividade e a prosperidade são privilégios de alguns poucos escolhidos. Mas a verdade, segundo Hill, é que todos temos acesso a essa fonte. A diferença é que poucos ousam beber dela. Poucos ousam silenciar o barulho externo e mergulhar no silêncio interior, onde as ideias divinas florescem. Esse é o terreno fértil que a Bíblia chama de homem interior e que Hill denominou de a oficina da imaginação. Você já percebeu como uma simples ideia pode mudar sua vida? Pense em quando alguém decidiu largar um emprego para abrir um negócio, em quando uma mãe, mesmo com poucos recursos, encontrou uma forma criativa de sustentar os filhos, ou quando um inventor arriscou tudo para lançar algo novo. Essa centelha não vem de fora, ela brota do interior, e quanto mais conectada está a fé e a convicção, mais poderosa se torna. É por isso que Hill dizia que o desejo ardente é o início de todas as realizações. Mas o desejo, para se transformar em realidade, precisa se conectar com essa fonte criadora. Caso contrário, não passa de uma chama fraca que se apaga com o primeiro vento da dúvida. É a fé, a repetição e a disciplina mental que transformam o desejo em um fogo inextinguível. E aqui está a grande revelação. Esse fogo não é apenas psicológico, ele é espiritual. É o mesmo fogo que Deus usou para separar a luz das trevas. É o mesmo poder que Jesus demonstrava ao dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Agora, imagine o que poderia acontecer se você, a partir de hoje, começasse a se alinhar de forma consciente com essa fonte. Imagine acordar todas as manhãs, não apenas com planos,
mas com a certeza de que há uma energia divina sustentando cada passo, cada ideia, cada ação. Imagine sentir que sua mente não é apenas um órgão físico, mas um templo onde o Criador habita, pronto para lhe inspirar a dar o próximo salto. É aqui que a jornada começa. Hill nos deixou pistas claras de como acessar esse poder, mas cabe a você decidir se vai permanecer vivendo à margem dele ou se vai abrir as comportas da sua mente e deixar o rio da abundância fluir. O Criador do Universo colocou essa centelha dentro de você. A questão é: você vai usá-la para repetir padrões de escassez ou para escrever uma nova história de riqueza, propósito e impacto? Antes de avançarmos para os próximos passos revelados por Hill, respire fundo e pergunte a si mesmo: você está preparado para assumir que a verdadeira fonte do poder criador já está em suas mãos? Quando Napoleon Hill falava sobre a fonte do poder criador, ele não estava se referindo apenas a uma teoria abstrata. Ele afirmava que esse poder pode ser acessado e usado de forma prática no dia a dia. O segredo está em compreender que a mente humana funciona como uma estação de rádio. Ela emite e recebe sinais constantemente. Se esses sinais estão em sintonia com a escassez, o medo e a dúvida, você só atrai mais do mesmo. Mas se eles estão alinhados com a fé, a abundância e a coragem, você abre espaço para que o universo responda de forma correspondente. A Bíblia confirma isso em Provérbios. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei. E Hill fez dela uma das pedras fundamentais do seu ensinamento. Ele percebeu que todos os grandes homens de sucesso tinham em comum o hábito de manter sua mente focada em uma visão específica. Não se deixavam distrair pelas vozes externas. Não aceitavam as limitações impostas pelo ambiente. Pelo contrário, cultivavam imagens mentais tão fortes que se tornavam mais reais do que a realidade ao redor. Essa é a essência do poder criador. Viver primeiro dentro da mente aquilo que ainda não existe no mundo físico. O que o mundo chama de imaginação, Hill chamava de laboratório do Criador. Agora reflita comigo. Quantas vezes você já deixou um sonho morrer porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes desistiu antes de tentar porque sua mente foi invadida pela dúvida? É exatamente nesses momentos que se decide se você está conectado ou não com a fonte criadora. Quem está conectado não se curva ao medo. Pelo contrário, usa o medo como combustível para fortalecer a fé. Hill deixou claro que o desejo ardente é o primeiro passo, mas sozinho não é suficiente. Esse desejo precisa ser alimentado diariamente, como se fosse uma chama. Imagine acender uma vela em meio ao vento. Se você não protege a chama, ela se apaga. O mesmo acontece com os seus sonhos. O ambiente, as críticas, as dificuldades são ventos constantes tentando apagar sua luz. Cabe a você blindar a mente, proteger a chama e fortalecer o fogo interno até que nada possa apagá-lo. E aqui está a chave, a repetição da ideia no subconsciente. Hill ensinava que a mente subconsciente é como o solo fértil. Tudo o que você planta ali cresce, seja trigo ou erva daninha. Se você planta dúvida, medo e descrença, a colheita será fracasso. Se você planta fé, certeza e imagens claras do que deseja, a colheita será abundância. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Paulo disse em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo não é instantâneo. Requer disciplina. Hill recomendava que você escrevesse seu objetivo principal em vida, declarasse em voz alta diariamente e se visse já vivendo essa realidade. Isso pode parecer simples, até ingênuo para alguns, mas é exatamente assim que a mente se molda. A repetição cria novos caminhos neurais. O cérebro passa a acreditar que aquilo já é verdade,
E quando você acredita de forma inabalável, o universo encontra maneiras de transformar essa crença em fatos concretos. Um exemplo poderoso está na história de Thomas Edison. Quando todos ao seu redor diziam que era impossível criar uma lâmpada elétrica viável, ele continuava insistindo. Foram mais de 10.000 tentativas até conseguir. Edison não apenas tinha conhecimento técnico, ele tinha uma visão clara e inabalável dentro da mente. Ele acessava a fonte criadora. Edison dizia: "Eu não falhei 10.000 vezes, apenas descobri 10.000 formas que não funcionam." Esse é o espírito de quem compreende que a verdadeira criação começa no invisível. Agora, pergunte a si mesmo: se você tivesse a mesma fé inabalável em seus sonhos que Edison tinha em sua invenção, o que já teria conquistado hoje? É duro reconhecer, mas muitas vezes não é a falta de recursos ou de oportunidades que nos limita, e sim a falta de conexão com essa fonte de poder. Hill dizia que a pobreza começa na mente e a riqueza também. Para fortalecer essa conexão, é necessário cultivar 3 pilares fundamentais: foco, emoção e fé. O foco direciona sua energia para uma meta específica. A emoção impregna essa meta de vida, porque apenas o que é sentido profundamente move o subconsciente. E a fé é o cimento que une tudo, garantindo que, mesmo diante das maiores tempestades, a construção não desmorone. Esses 3 pilares estão presentes tanto nos escritos de Hill quanto na Bíblia. Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê." Não há ressalvas, não há exceções. É uma lei. Neste ponto, já começa a ficar claro que o poder criador não é um presente reservado para poucos, mas um direito de todos. A diferença é que alguns aprendem a usar, enquanto outros deixam adormecido dentro de si. O chamado de Hill é para despertar esse poder, treiná-lo e colocá-lo em prática. E a grande revelação é que, ao acessar essa fonte, você não apenas conquista a riqueza material, mas também descobre propósito, paz e plenitude. Agora que você já compreende que o poder criador nasce do desejo ardente, sustentado pela fé e alimentado pela repetição, precisamos ir além. Como aplicar isso de forma prática no dia a dia? Napoleon Hill sabia que apenas conhecer a teoria não mudava a vida de ninguém. O que transforma é a prática consistente, a disciplina de moldar a mente até que ela se torne uma aliada e não um inimigo. E é aqui que entram os exercícios mentais que ele recomendava, muitos deles com raízes profundas nas Escrituras. Um dos exercícios mais poderosos é a chamada autoafirmação. Hill dizia para você escrever em detalhes seu objetivo principal de vida. Quanto deseja ganhar? Que tipo de negócio deseja construir? Qual impacto deseja gerar? Depois, deveria ler esse objetivo em voz alta todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, colocando emoção e convicção em cada palavra. Esse ato aparentemente simples é como gravar um novo código no subconsciente. E se você observar bem, é exatamente o que a Bíblia já ensinava quando dizia: que este livro da lei não se aparte da tua boca, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebe? A instrução é clara: declare, repita, medite, haja. Outro ponto fundamental é o poder da imaginação. Hill afirmava que a imaginação é o ateliê da alma, onde os planos da mente se tornam realidade. Ele dividia a imaginação em 2 formas: a sintética e a criativa. A imaginação sintética combina ideias já existentes, como quando um engenheiro junta conceitos para criar uma nova máquina. Já a imaginação criativa é quando você se conecta a essa fonte invisível, onde ideias completamente novas surgem como inspiração. É aqui
que muitos gênios acessaram soluções que mudaram o mundo. A Bíblia chama isso de sabedoria divina, e Tiago escreveu: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e lhe será concedida. Ou seja, a imaginação criativa é a resposta de Deus ao pedido sincero. Hugh acreditava que qualquer pessoa pode treinar esse acesso. Como? Reservando momentos de silêncio, desligando-se das distrações externas, fechando os olhos e permitindo que novas imagens surjam. É como abrir a porta da mente para que o Espírito Criador sopre novas ideias. Muitos chamariam isso de oração, outros de meditação, mas no fundo é o mesmo princípio: criar espaço para que o invisível se manifeste. E aqui está um detalhe crucial: toda a criação começa como uma semente invisível. Pense em uma árvore frondosa. Antes de se tornar visível, ela existia em forma de semente. O mesmo acontece com seus sonhos. Eles já existem em forma de pensamento. Sua tarefa é nutrir essa semente com fé, protegê-la com disciplina e regá-la com ação. Se fizer isso, inevitavelmente ela brotará. Mas se abandonar a semente, se duvidar, se expor às críticas destrutivas, essa semente morre antes de nascer. Hugh chamava isso de assassinato de ideias. Quantas vezes você mesmo já matou suas ideias por medo do que os outros iam pensar? Outro exercício prático que Hugh enfatizava é a criação de um quadro mental. Ele dizia que você deve visualizar com detalhes a vida que deseja viver. Não basta pensar de forma vaga: quero ser rico. Precisa criar uma imagem clara: a casa que mora, o carro que dirige, o ambiente de trabalho, as viagens que faz, até mesmo os cheiros, sons e emoções. Quanto mais vívida for a imagem, mais forte será a programação no subconsciente. Isso ecoa com Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Visualizar é ensaiar o invisível até que se torne inevitável no visível. Muitas pessoas falham porque acham que visualizar é perda de tempo, mas não percebem que estão visualizando o tempo todo, só que de forma negativa. Quando você se imagina fracassando, sendo rejeitado, passando dificuldades, você também está programando sua mente. Hugh dizia que o subconsciente não diferencia uma imagem positiva de uma negativa. Ele apenas grava o que é repetido com emoção. É como plantar sementes ruins e depois reclamar da colheita. Você já se pegou criando cenários catastróficos na sua mente? Já imaginou o pior resultado antes mesmo de agir? Isso é prova de que você já sabe usar o poder criador, só que ao contrário. A boa notícia é que pode mudar o foco a qualquer momento. A partir de hoje, pode decidir conscientemente visualizar apenas aquilo que deseja. Isso é alinhar-se com a fonte criadora. Outro princípio que Hugh deixou foi o poder do mastermind, a reunião de mentes em sintonia. Quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia, seus pensamentos se combinam e formam uma terceira mente invisível, mais poderosa que a soma das partes. É como quando Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse é o mesmo conceito. O poder criador se intensifica quando há união e concordância. É por isso que grandes visionários sempre se cercaram de pessoas alinhadas, que fortaleciam sua visão ao invés de destruí-la. Tudo isso mostra que o poder criador não é apenas teoria, mas prática diária. É o que você declara, o que você visualiza, o que você sente e com quem você se associa. E quando tudo isso está em alinhamento, a mente se torna um canal limpo para que a energia criadora flua. Nesse estado, não há limite para o que pode ser conquistado. Agora pense, você já tem declarado seus objetivos em voz alta todos os dias? Já tem visualizado com clareza o futuro que deseja?
Já tem se cercado de pessoas que fortalecem sua visão? Se ainda não, talvez seja esse o motivo de não estar vivendo a abundância que deseja. Mas a boa notícia é que pode começar agora. O poder criador não precisa de condições perfeitas para se manifestar, apenas de um coração disposto e uma mente disciplinada. Quando atravessamos momentos de crise, é fácil esquecer que existe uma fonte criadora dentro de nós. A dor, as contas acumuladas, a rejeição, os fracassos parecem falar mais alto do que qualquer promessa. Mas é justamente nesses momentos que se revela quem está realmente conectado ao poder criador e quem apenas flerta com ele de vez em quando. Napoleon Hill insistia que as dificuldades não são barreiras, mas testes. São oportunidades para provar a força da sua fé. E aqui, mais uma vez, a Bíblia confirma: a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, quando tem a sua obra perfeita, torna o homem completo, íntegro, sem falta de coisa alguma. Isso significa que o poder criador não floresce em solo confortável. Ele precisa do calor da pressão para se expandir. A história está cheia de exemplos de pessoas que se tornaram símbolos vivos desse princípio. Pense em Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele falhou em negócios, perdeu eleições, sofreu derrotas pessoais e políticas repetidas vezes. Qualquer pessoa comum teria desistido, mas Lincoln mantinha uma visão inabalável, uma fé de que sua missão ainda estava por se cumprir. Ele alimentava sua mente com a ideia de que cada fracasso era apenas uma etapa de aprendizado. Hill destacava que todos os grandes homens que estudou tinham essa característica em comum. Eles nunca viam a derrota como final, mas como temporária. Outro exemplo é Henry Ford. Quando todos diziam que era impossível produzir carros acessíveis para o povo, ele insistiu. Tentaram desacreditá-lo, zombaram de suas ideias, mas Ford enxergava uma visão maior do que a realidade presente. Ele estava conectado à fonte criadora e não se deixou limitar pelas vozes de fora. Resultado: mudou a história da indústria automobilística. Na esfera espiritual, podemos olhar para José, da Bíblia. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente no Egito, parecia condenado a uma vida de sofrimento. Mas dentro dele havia uma visão dada por Deus em sonhos. Ele não desistiu dessa visão. Pelo contrário, manteve a fé, manteve a integridade e, no tempo certo, a promessa se cumpriu. José saiu da prisão para governar uma nação inteira. O que fez isso acontecer? O poder criador sustentado pela fé. Hill enfatizava que todos nós enfrentamos oportunidades disfarçadas de dificuldades. A crise é apenas o palco para o surgimento da criatividade. É na escassez que a mente se torna mais fértil, porque é obrigada a buscar soluções que nunca buscaria em tempos de abundância. É por isso que tantos negócios bilionários nasceram em épocas de recessão. Quando muitos reclamam, alguns poucos decidem criar. Mas como manter a chama acesa quando tudo ao redor parece escuro? Hill recomendava a prática diária da autossugestão positiva. Ele sabia que a mente é atacada constantemente por pensamentos de medo, derrota e dúvida. Para combatê-los, é preciso se blindar com palavras de poder. Isso não é auto-engano, é reprogramação. A Bíblia já dizia: diga ao fraco, eu sou forte. Não porque já se sinta forte, mas porque ao declarar, o subconsciente aceita e a força se manifesta. Outro segredo é manter um ambiente mental e físico limpo. Hill alertava sobre o perigo de se cercar de pessoas negativas, de absorver notícias e informações destrutivas, de viver em desordem. Ele sabia que tudo isso contamina a mente e bloqueia o fluxo criador. Por isso, recomendava cultivar hábitos saudáveis, leituras edificantes, música inspiradora e a presença de pessoas que elevem a energia.
Isso cria um campo favorável para que o poder criador se manifeste. E aqui entramos em um ponto crucial: a gratidão. Muitos procuram o poder criador apenas quando querem algo, mas esquecem de agradecer pelo que já têm. Hill observou que a mente grata se torna magnética. A gratidão abre portas invisíveis, atrai novas oportunidades e fortalece a fé. A Bíblia ensina: em tudo dai graças. Não porque tudo é bom, mas porque até o que parece ruim pode ser usado como parte do plano maior. A gratidão transforma a visão. Você já percebeu como pessoas que murmuram o tempo todo raramente prosperam? É porque a murmuração bloqueia o fluxo criador. É como fechar a torneira da abundância com as próprias mãos. Por outro lado, quem agradece transforma até pequenos começos em grandes colheitas. A gratidão é como água que rega a semente da fé. Talvez você esteja agora em um momento difícil, cercado de desafios. Mas pergunto, será que essa dificuldade não é justamente a oportunidade de provar sua fé, de ativar sua imaginação criadora e de dar um salto que nunca daria em tempos fáceis? Será que não é Deus lhe empurrando para o próximo nível? Hill acreditava que todo ser humano carrega dentro de si um gênio invisível, um guia interior que se manifesta quando a pressão é maior. Ele mesmo relatava que, em momentos de crise, recebia ideias e soluções que não pareciam vir de si próprio. Ele chamava isso de conexão com a inteligência infinita. E quem lê a Bíblia sabe, isso não é nada mais do que o Espírito de Deus soprando no homem inspiração e direção. Agora, reflita, você vai deixar as circunstâncias externas ditarem quem você é e o que você pode criar, ou vai usar a crise como combustível para acessar a fonte criadora dentro de você? Napoleon Hill nunca se cansou de repetir que sonhar por si só não é suficiente. Todos têm sonhos, mas poucos os transformam em realidade. A diferença está na capacidade de pegar a visão que nasce dentro da mente, conectá-la ao poder criador e dar a ela forma concreta por meio da fé aplicada em ação. Ele dizia: um sonho sem um plano é apenas um desejo, mas um desejo transformado em meta definida se torna uma força irresistível. E aqui está o ponto crucial: fé sem ação é como semente sem plantio. Continua potencial, mas nunca se torna colheita. A Bíblia reforça essa verdade em Tiago. A fé sem obras é morta. Isso significa que você pode acreditar com toda a força, mas se não agir, se não colocar sua visão em movimento, nunca experimentará os frutos do poder criador. Hill ensinava que o primeiro passo é ter um objetivo definido, claro como um farol. Ele desafiava seus leitores a escrever exatamente quanto dinheiro desejavam, em que data desejavam tê-lo, o que estavam dispostos a dar em troca e qual plano iriam seguir para conquistá-lo. Essa prática pode parecer mecânica, mas é justamente o que cria um compromisso mental e espiritual. Quando você declara em voz alta todos os dias seu propósito, está gravando no subconsciente uma ordem que o universo reconhece e responde. E ao colocar uma data, cria urgência, foco e disciplina. Sem isso, os sonhos se tornam vagas intenções que nunca saem do papel. Um exemplo claro vem de Andrew Carnegie, o magnata do aço que inspirou Hill. Carnegie afirmava que sua fortuna não foi obra do acaso, mas resultado de ter definido com clareza o que queria e perseguido esse objetivo com obstinação. Hill compreendeu que o segredo de Carnegie não era apenas o trabalho duro, mas o alinhamento entre desejo, fé e ação. A fórmula era espiritual antes de ser econômica. Outro detalhe que Hill destacava era a importância de pagar o preço. Muitas pessoas desejam riqueza, mas não estão dispostas a sacrificar tempo, energia ou hábitos destrutivos. Querem abundância, mas continuam sem disciplina, sem foco, sem persistência.
Isso é como esperar uma colheita sem jamais plantar uma semente. Hill era direto. Você terá que pagar o preço. O sucesso exige dedicação, esforço e, muitas vezes, a renúncia ao conforto temporário em troca da glória futura. A Bíblia confirma em Gálatas: de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não há atalhos. O poder criador não se manifesta para os preguiçosos, mas para os diligentes. E aqui está outro segredo: a transmutação do desejo em energia criadora. Hill falava sobre a força do desejo sexual como a energia mais poderosa que move o ser humano. Ele explicava que quando essa energia é redirecionada e sublimada, pode ser convertida em força criadora para negócios, arte, invenções e grandes realizações. Isso pode soar estranho para alguns, mas pense bem. Quantas obras-primas, empresas e revoluções nasceram da energia de uma paixão intensa? A Bíblia mostra algo semelhante quando Paulo diz: transformai as paixões em instrumentos de justiça. A energia não é destruída, mas convertida em algo maior. Outro ponto prático que Hill insistia era na persistência. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste quando o sucesso está a apenas um passo. A história está cheia de exemplos de homens que, se tivessem desistido cedo demais, jamais teriam mudado o mundo. Pense nos irmãos Wright. Foram inúmeras tentativas fracassadas antes de finalmente conseguirem voar. Se tivessem parado na metade, o avião poderia nunca ter saído do chão. O que os manteve firmes? A certeza de que estavam conectados a algo maior do que eles mesmos. Hill também alertava sobre a diferença entre fé genuína e fé superficial. Fé superficial é aquela que depende das circunstâncias. Se as coisas vão bem, a pessoa acredita. Se algo dá errado, ela desiste. Mas a fé genuína permanece inabalável, mesmo diante das piores tempestades. É essa fé que abre a porta para o poder criador. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. É crer antes de ver. É agir como se já fosse real, mesmo quando todos os sinais externos dizem o contrário. Você já percebeu como a maioria das pessoas fala mais do que faz? Elas dizem que querem mudar de vida, mas continuam nos mesmos hábitos, com as mesmas desculpas. Hill observou isso em seus estudos e afirmou: a ação é a verdadeira medida da inteligência. Quem sabe, mas não age, não se diferencia de quem não sabe. O poder criador só flui quando existe movimento. Assim como a água que corre mantém-se limpa e a água parada apodrece, o mesmo acontece com a energia criadora. Precisa estar em fluxo, em ação, em constante expansão. Então, como aplicar tudo isso? Comece agora escrevendo sua meta principal de vida. Defina com clareza quanto deseja ganhar, como deseja impactar pessoas, o que deseja construir. Escreva como se já fosse realidade. Leia em voz alta todos os dias. Visualize com emoção. Sinta a realização dentro de você. Mas não pare aí. Pergunte-se: qual é o próximo passo concreto que posso dar hoje? E dê esse passo. Não espere perfeição. Não espere todas as condições ideais. O poder criador não se manifesta em quem espera, mas em quem age com fé. E lembre-se, não se trata apenas de conquistar riqueza material. Hill deixou claro que a verdadeira fonte do poder criador envolve propósito. Se a sua meta não contribui para o bem de outros, ela se enfraquece. Mas se sua visão ajuda, inspira e transforma vidas, o universo conspira para que se torne realidade. A Bíblia confirma em Provérbios: o que é generoso prosperará, e quem dá alívio ao outro, alívio receberá. O poder criador se expande quando é usado para servir. Agora reflita: você está apenas sonhando ou já está se movendo com fé em direção às suas metas? Está esperando o momento perfeito ou já está construindo o caminho? A diferença entre viver preso em intenções e experimentar o poder criador está em uma palavra:
ação. Chegamos ao ponto final dessa jornada. Ao longo de toda a sua vida, Napoleon Hill buscou responder a uma pergunta central: de onde vem o verdadeiro poder para criar, conquistar e transformar vidas? Sua resposta nunca foi vaga. Ele deixou claro que esse poder não está fora de nós, em governos, em sorte ou em circunstâncias externas. Esse poder está dentro de cada ser humano, aguardando ser despertado. Ele o chamou de fonte do poder criador, e a Bíblia o confirma como a centelha divina plantada em cada coração. Se observarmos a história, veremos que todas as grandes transformações nasceram primeiro dentro de uma mente que ousou acreditar. Homens e mulheres que foram chamados de loucos, sonhadores ou ingênuos, mas que se recusaram a ceder ao pessimismo. Eles se conectaram com a fonte criadora, sustentaram sua visão pela fé e agiram de forma consistente. Essa é a fórmula eterna. Desejo ardente, fé inabalável, ação persistente e propósito alinhado com algo maior. A grande revelação de Hill é que não precisamos esperar circunstâncias perfeitas para acessar essa força. Podemos começar exatamente onde estamos, com os recursos que temos, desde que nossa mente esteja alinhada. É como a parábola dos talentos. Quem usa o que tem, vê multiplicar. Quem enterra por medo, perde até o pouco que possuía. Isso significa que sua vida não é definida pelo que falta, mas pelo que você decide criar a partir do que já possui. O poder criador exige coragem. Coragem para acreditar quando ninguém mais acredita. Coragem para declarar em voz alta seus objetivos, mesmo quando todos zombam. Coragem para persistir quando tudo parece contra. Coragem para se levantar depois de cada queda e continuar andando. Hill dizia que a maioria falha não por falta de capacidade, mas por desistir cedo demais. Já a Bíblia nos lembra: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Isso significa que o fracasso nunca é o fim para quem está conectado ao poder criador. E aqui está a lição final. Esse poder não é apenas para enriquecer, mas para viver uma vida plena, de propósito e impacto. A riqueza material é apenas uma expressão externa de uma mente rica internamente. O verdadeiro triunfo é usar o poder criador para construir uma vida que honre sua fé, abençoe sua família e inspire outras pessoas. Essa é a verdadeira prosperidade. Agora é sua vez. Pergunte a si mesmo: você vai continuar apenas desejando ou vai se conectar com a fonte e agir? Vai deixar a dúvida e o medo governarem ou vai se levantar como alguém que entende que dentro de si habita a mesma energia que moveu profetas, reis e visionários? A escolha está em suas mãos. A partir de hoje, decida declarar sua meta todos os dias, visualizar com emoção, agir com disciplina, cultivar gratidão e persistir até o fim. Essa prática diária abrirá a porta do poder criador em sua vida. Não importa onde você esteja agora, não importa o que já perdeu ou o quanto falhou. Se decidir se alinhar com essa fonte, sua história pode mudar completamente. E lembre-se, você não está sozinho. Cada vez que age com fé, o universo inteiro se move a seu favor. Cada vez que mantém firme a visão, você atrai pessoas, oportunidades e recursos que nem imaginava. A criação responde ao Criador que há dentro de você. Portanto, não espere mais. Use o que aprendeu aqui para transformar sua vida. Abra a porta da mente, acesse a fonte do poder criador e comece a escrever um novo capítulo. Hill nos mostrou o caminho, a Bíblia confirmou a promessa e agora você tem a escolha. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários: eu ativo agora o poder criador dentro de mim. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que elevam sua fé, expandem sua mente e transformam sua vida. E nunca se esqueça, a verdadeira fonte do poder criador já está em você. Use-a com fé, propósito e gratidão.
Porque quando você se conecta com essa energia, não há limites para o que pode conquistar.